Olá, estamos começando mais um Elite Podcast. Eu sou a Lu Vilela, sejam bem-vindos. Oi, boa noite, eu sou Natanael Rabelo e no Elite Podcast de hoje vamos falar sobre o dia a dia dos brasileiros. A economia do Brasil tem mostrado uma certa resistência. Em 2024, o PIB cresceu 3,4%, mas espera-se uma moderação para 2,2% em 2025, devido às taxas de juros mais altas e o ambiente externo adverso. Para o governo federal, que não vem dando conta de seus prognósticos, prever tendências ou resultados futuros está cada vez mais complicado. O aumento dos preços no Brasil, sentido pela população, é resultado de uma combinação de fatores como alta da inflação, aumento da carga tributária, desvalorização do real frente ao dólar e problemas na produção e distribuição de alimentos. É isso mesmo. E no Elite Podcast desta noite, nosso convidado é professor de Economia Rural do Departamento de Gestão do Agronegócio da Universidade Federal de Lavras, professor Renato Elias Fontes. Isso aí, Renato, muito prazer. Seja bem-vindo mais uma vez, ao nosso Elite Podcast. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Natanael. Prazer é todo meu. Estou à disposição aqui para a gente poder conversar sobre economia, sobre as informações que afetam diretamente a nossa população e o Brasil como um todo. Tá certo. É sempre um prazer. O prazer é sempre nosso, Renato. É sempre muito legal, muito dinâmica a nossa conversa. Legal. Mas antes da gente começar as perguntas, nós temos que também agradecer aos nossos patrocinadores que estão aí junto com a gente nesse podcast, em todos os outros podcasts, tá nessa sequência aí que é muito legal, né, Lu? Com certeza. Vamos começar falando de quem? Vamos começar falando da Laut? Vamos começar falando da Laut. Cerveja premiada, a Pilsen deles é incrível, né? Premiada, é uma cerveja de bastante qualidade, tem espumantes também para as mulheres, tem para quem pratica atividade física. Tem gin. É incrível, né? O gin, eu sempre canto o pessoal aqui que eu gostaria de uma garrafinha de gin. Podia ser até vazia, de tão bonita que é a garrafa de gin dos caras. Ela é linda mesmo, você vai ter Aí, para ó, decorar, a garrafinha né? de gin. Ela Não é linda. bonita, Renato? Olha que garrafinha mais linda. Muito bom gosto, muito bem feito. Bom gosto, E tem muito também bem o gin, feito. né? Que já vem pronto aqui. Esse aqui, ó, já vem prontinho. É só você colocar aí para gelar. Esse é de servir. sabor, Lu? Ele tem gengibre, ele vem com manjericão, tangerina, capim-limão. É bem gostoso, Caramba, bem refrescante. caramba. Tanto no inverno quanto no verão, dá para tomar tranquilamente, viu, Nath? Então tá aí, se você quiser presentear um amigo ou fazer sua festa bombar ainda mais com seus amigos e familiares, é só procurar nas redes sociais, qualquer aplicativo aí de comunicação que você vai encontrar os produtos da Laut, cerveja de primeira qualidade que está aí bombando em tudo quanto é festa. É isso aí, vai reunir a sua família, vai fazer um encontro na empresa, ligou, chegou rapidinho, Laut Express. E a gente sempre tem a mania de falar também que quando a gente sai para beber, você já sabe que se beber, não pode dirigir. Então, nada melhor do que você ter um aplicativo de qualidade no seu celular para você poder frequentar as festas das famílias, a festa dos amigos. Você sempre está de bem com a vida. Se precisar de um aplicativo de locomoção urbana, nós indicamos um 23Car, um aplicativo de mobilidade urbana super fácil de mexer, não é isso? É isso aí, mais conforto, rapidez e segurança em Lavras e região, né, Nath? Você falou, né, que é facinho de mexer ali no aplicativo. Super fácil, é bem prático, qualquer pessoa consegue. Gente, se você ainda não tem no seu celular, pode baixar, porque você vai saber mexer com muita facilidade e são bem rápidos, né, para poder chegar, preço super acessível. Se nós estamos indicando, pode ter certeza que é bom, né, Nath? Eu sempre falo isso, que é tudo que nós vamos indicar para vocês é o melhor que nós temos. É isso né? aí, gente. E esse aplicativo também tem carro elétrico, os carros são higienizados e os motoristas são capacitados para fazer o seu transporte com maior rapidez e eficiência também. Bem treinados e bem educados. Okay? É isso aí, gente. Então tá aí, gente. Então é a Laut e o aplicativo de mobilidade urbana 123Car. Vamos, Lu, você começa? Pode ser, a gente sempre gosta, né, professor Renato, aqui, Pois como não. a gente sempre diz, perguntar de onde você é. Bom, Lu, eu sou um privilegiado. Eu sou daqui da cidade de Lavras, um lavrense nato, Não lavei esse nada. que estudei aqui, me formei e, graças a Deus, trabalho aqui na nossa querida Universidade Federal de Lavras. Sou uma pessoa abençoada. Que Com bacana, hein, certeza, Renato? com Que certeza. bacana. E contribui muito também, né, com a nossa cidade aqui, com toda a sua Obrigado. inteligência, professor, Não, tem e vários... vira e mexe,
Eu vejo ele na IPTV lá, dando entrevista. Eu também já vi. Tá. É um trabalho de extensão que a gente faz na universidade, né? É interessante que esse ano, em março, eu cheguei ao topo da minha carreira, né? Que é professor titular. E aí você faz toda uma análise do seu currículo, você faz uma banca, você apresenta. Então eu fiz e a gente usa isso nessas entrevistas, vários trabalhos que a gente faz. Então eu fiz uma contabilidade mais ou menos em torno aí de 133 entrevistas nesse período de 2020 até 2025. Bom, não precisa falar quanto que você está ganhando, não. Viu? Não precisa falar, não. Não, mas isso tudo é feito de maneira mesmo satisfatória, né, isso a gente Renato? contribui. É o trabalho de extensão, né, que a universidade exige de todo o profissional que ali está. Então a gente faz isso com muito bom grado, sem nenhum valor, e simplesmente levar informação de qualidade que a gente consegue atender as demandas, e não só a IPTV, mas várias outras meios de comunicação. Eu falo IPTV porque nós aqui de Lavras, quando a gente chega, a gente já liga IPTV, lógico, tem Alterosa, tem outras emissoras aí que vocês lá participam. também, né, Nath? Mas mostra a importância do seu trabalho. Obrigado. Isso é porque Lavras se destaca com a sua presença nas emissoras de TV. Muito obrigado. Isso é muito importante. E eu gosto muito de falar aqui com a Lu, a gente gosta de falar com nossos entrevistados, que a gente tenta passar para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente tenta imaginar o seu João e a Dona Maria. Então a gente tenta fazer com que o entrevistado ele tenha um discurso mais fácil, mais acessível para as pessoas. E isso você faz muito bem. Muito obrigado. Então isso é um mérito muito importante. Assim, eu aprendi também na minha vida que a comunicação, né, não é o que você fala, é o que o seu interlocutor entende. Então se a gente for rebuscar muito, o entendimento fica prejudicado. Então a gente tem que falar de maneira simples, mas embasado em todo o conhecimento, em toda a ciência, que eu acho que é aí que se forma a informação perfeita. O conhecimento, mais a facilidade de entendimento. A linguagem simples é incrível. Ainda mais o assunto de hoje, né? Que é um assunto que nós temos que ser bem claros aqui, para que todos entendam que é economia. Apesar de ser complicado... E como diz, né, Leonardo da Vinci, né, o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, Lu. Vamos lá, professor Renato. Vamos começar então aqui. Como a alta da taxa Selic afeta o crescimento econômico do país? Nós estamos em alta, né? Sim. A gente tem que entender os movimentos disso, né? Então a taxa Selic ela vem se elevando porque é uma forma que o Banco Central, que é o órgão de Estado do Brasil, ele tem para tentar controlar a desvalorização da moeda, no caso é o real, representada pelo aumento de preço, que é a inflação. Mas o pessoal pensa que a inflação ela é aumento de preço. O aumento de preço é consequência exatamente de uma situação chamada de inflação monetária, que é o excesso de gasto, principalmente pelo Estado, governo federal, governo estadual e governo municipal, que gasta mais do que arrecada. Exatamente. Então, com isso, ele precisa de emitir dinheiro. Com isso, ele começa a fazer situações desagradáveis para o modelo econômico. Isso é ciência. E aí gera a inflação. Muito meio circulante, ou seja, dinheiro circulando na economia, sem a contrapartida da produção, gera a inflação monetária. É o que nós estamos tendo agora nesse momento. Em consequência disso, o Banco Central ele é o guardião da moeda. Não é o governo, é o Banco Central. Sim, sim. É o Estado, representado pelo Banco Central. Então ele tem que tomar medidas exatamente para o quê? Coibir ou estancar esse processo inflacionário. É enxugar gelo. Então ele começa o quê? Uma das primeiras ferramentas que ele tem é o aumento da taxa Selic, que é uma taxa que remunera os títulos do governo em relação ao mercado investidor, para poder exatamente o quê? Segurar a inflação no primeiro momento, porque na hora que ele aumenta a taxa de juros, no caso é o Brasil, no Brasil chama Selic, e hoje ela está no valor de 15% ao ano, isso é muito alto. Você tem uma inflação medida pelo IPCA em torno aí de 4,8%, 5%, mas o detalhe que assim, pouco se chega na informação. Não é nem a inflação que é importante, é bom entender o que a gente chama de M2, que é o meio circulante. Então, em 2024, você teve um aumento do meio circulante em torno de 18%. Isso é muito alto, ou seja, é muito dinheiro colocado, emitido, sem uma contrapartida produtiva. E, consequentemente, isso, dinheiro circulando na economia sem produção, isso gera inflação. Então, um dos meios é o quê? O aumento da taxa de juros. E ela pune, principalmente, os investimentos produtivos, ou seja, uma empresa que pensa em investir, normalmente ela usa o mercado financeiro para se autofinanciar e comprar uma máquina, fazer um novo turno de trabalho, fazer investimentos produtivos. E os juros altos encarece esse dinheiro para o produtor, para quem pega esse dinheiro emprestado. E na outra ponta, a gente tem que entender o consumidor. Nós, basicamente, somos consumidores. Sim.
Ou a gente tem o recurso para comprar, ou a grande maioria usa o financiamento. Compra parcelado, compra em várias vezes, e isso também encarece o crédito, dificultando o consumidor adquirir. Então, nesse mecanismo, ele se pune o consumidor, pune o investidor produtivo, ou seja, as empresas que produzem, para tentar exatamente o quê? Desaquecer a economia e pela questão do excesso de consumo sem lastro. E isso faz que o país não cresça adequadamente. Mas é uma ferramenta. Eu não sei se cabe ainda essa pergunta aqui. Essas consequências para as empresas também e para nós consumidores, a gente sabe que vai chegar uma hora que vai pesar. Sim. Parece que está tudo bem, parece que está tudo bacana, a gente nota os preços muito altos nos supermercados e a gente ainda tem um capital ali que a gente está conseguindo consumir esses produtos mesmo com as altas. Perfeito. Isso vai piorar, professor Renato? Se continuar esse descontrole monetário, ou seja... Sair mais do que entra? Exato, cara. Mesmo o governo aumentando a arrecadação, aumento de imposto, mas ele está gastando além. É necessário a gente sempre fazer um divisor. Existe gasto e existe investimentos. O investimento é aquele retorno na população, o investimento é aquele retorno em obras e infraestruturas que vão beneficiar. E o gasto são aqueles gastos supérfluos, ou seja, que não tem resultado nenhum, a não ser por uns privilegiados, mas a população paga por isso. Então o governo, ele tem, na minha leitura, no início desse governo atual, ele trocou o que chamava-se de controle fiscal pelo arcabouço fiscal. Então você tinha um teto de gastos. Na minha leitura, era o ideal. Sim. Ou seja, você força o Estado a se controlar. E no início da legislatura atual, eles trocaram pelo arcabouço, que é o piso. Ou seja, você perde um poder de controle do excesso do dinheiro circulante. E isso está trazendo os efeitos, ou seja, inflação, e a inflação pune o consumidor, tira o poder de compra, e na atual tocada, ou seja, no movimento que o governo vem apresentando, as indicações são cada vez piores, ou seja, vamos dizer assim, entre aspas, o populismo com o recurso do Estado, sim, ele está sendo cada vez mais utilizado para outras situações que não seja o benefício, vamos dizer assim, mais constante da população. Então não vejo, do jeito que está caminhando, não vejo uma situação positiva no médio prazo. Porque o que a gente lê é que em 2027 o Brasil vai estar num buraco enorme, vai ser difícil colocar uma corda para chegar no final. O Tesouro Nacional soltou uma nota que saiu na mídia exatamente falando isso. Se continuar nessa situação, o Tesouro não vai aguentar. E isso é um fato real que vem acontecendo. Mas o que vai acontecer com nós? Se acontecer uma coisa dessa mesmo? Porque as nossas estatais já estão no vermelho, mas no vermelho bem colorido mesmo. Exatamente. Né? Então, o que pode acontecer com o micro, com o pequeno empreendedor, com pequenas empresas, com uma padaria de um bairro, com um açougue de bairro? Né? Vão sendo cada vez mais asfixiadas, porque você tem o problema da inflação que diminui o poder de compra, ou seja, cai o resultado delas em termos de venda. Aí ela vai buscar um apoio financeiro numa instituição financeira. Os juros estão altos. Altíssimo. E aí encarece ainda mais o custo da dívida. E aqueles empresários que contrataram uma dívida, principalmente juros pós-fixados, então eles vêm sofrendo no própria pele o aumento dos juros, que isso vai acompanhando. Juros altos, ele é somente bom para quem já tem muito dinheiro. É o que a gente chama na economia de rentismo. Ou seja, eu tenho um capital, tenho um dinheiro sobrando. Plico. Exatamente. E o retorno ele é muito satisfatório no decorrer do tempo. Só favorece a um grupo. Isso é muito pouco. A maioria da população sofre com essa situação. Tanto quem investe produtivamente, como quem consome. Os investidores rentistas, não. Esses estão satisfeitos com o governo. Se você vê aí os altos lucros dos bancos, você pode ver que está saindo novos balanços. Bancos nunca tiveram tanto lucro como agora. Eles nunca tiveram prejuízo, né? Também, né? Nunca tiveram prejuízo. Mas agora eles estão lá dando de braçada. Exatamente. E você vai vendo esses resultados nos balanços, né, que vai saindo. E, professor Renato, você comentou a maioria da população. Para a maioria da população, é um momento de muita cautela? De cautela sempre, né? Assim, acho que a gente sempre tem, aí vem para a economia pessoal, né? A gente tem que sempre ter em mente que a sua receita ela é limitada, ou seja, baseada no seu salário,
E as suas despesas, pelas próprias necessidades humanas, elas são ilimitadas. Então você tem que começar sempre a ter um controle de consumir menos do que o seu poder de compra te permite. Que aí você vai criando, né, uma sobra, vamos dizer assim, um colchão, para te permitir passar momentos difíceis. Mas nesse momento, um grande número da população já está endividada, ela não tem essa sobra por questões mesmo culturais, ou até mesmo por salários mais baixos. Então isso tudo prejudica a população, principalmente a população mais pobre, mais carente, que não tem outra forma de fazer o seu consumo além do seu salário. Normalmente são salários menores. E isso prejudica demais essa população. E quais são as suas expectativas para o futuro? Continua extremamente, assim, se continuar nessa toada, ela é negativa, porque eu tenho uma visão clássica da economia que é exatamente isso. Você tem que ter uma poupança para se fazer investimentos. Então, você não tendo essa poupança, sendo consumida cada vez mais, corroído o seu poder de compra, aí você tem que começar a usar a sua poupança, tem que comprar cada vez menos. Isso tudo traz o que a gente chama de efeito vicioso da economia. Então, você compra menos, a indústria vende menos, o supermercado vende menos, gera menos emprego, encarece todo o processo produtivo, porque diminuição dos custos, aumento dos custos totais médios. Então, tudo isso por causa da inflação monetária. E essa inflação monetária é ocasionada pelo Estado, que está arrecadando muito e gastando mal esse dinheiro. Nós estamos falando aqui de população, de microempreendedores, empreendedores, mas com essa alta, com esse impacto aí da alta da taxa Selic no mercado, vamos mudar um pouquinho. Vamos falar agora do setor imobiliário, também do setor automotivo. Uhum. Vai pesar para eles também. A economia como um todo. Vai mexer com todo mundo, Renato. Mexe com todo mundo. A transformação vai ser enorme. Então. Ela vai acontecendo sem ter aquela percepção imediata de uma crise de momento. No decorrer do tempo, vai sofrendo a todos. Então, um empresário da construção civil, um consultor, ele vai construir e vai deixar lá disponibilizado seu imóvel. Aí eu não tenho condição de comprar, aí eu vou lá num banco, numa instituição financeira, vamos pensar aí no financiamento da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, bancos, etc. Vou olhar, os juros é muito alto. E o brasileiro tem uma característica dele olhar o que cabe no orçamento dele, não o valor que ele paga. Então, quando você começa a ter uma diminuição do seu orçamento, do seu poder de compra, e aquela parcela não está cabendo, não está encaixando, ele deixa de comprar, ele para. E aí você vai gerando todo um efeito em cascata. Sim. É lógico que não é do dia para a noite, da noite para o dia, mas vai acumulando aquilo e vai freando a economia. Então, os indicadores econômicos que a gente tem é exatamente esse. Então, vocês mesmo comentaram no início, um PIB cresceu 3,5% ano passado e esse ano menos quase 50%, de 3,5% para 2%. Né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Economia não gerando riqueza para todo mundo. É lógico que tem parcelas da sociedade que passam tranquilas sobre isso. Sim. Mas a grande maioria, principalmente o brasileiro médio, ele sofre muito com isso. Porque ele tem uma renda relativamente baixa e os custos dele, principalmente os básicos de alimentação, energia elétrica, saúde, né, transporte, isso está caro, isso vai minando o seu poder de compra. Então, aproveitando... Nós vivemos isso também na pandemia, né? Sim. Aproveitando esse gancho aí, Renato, quais são as cautelas hoje que o brasileiro deve ter para... Nós estamos passando por uma crise, talvez? Ou quais são as cautelas que o brasileiro deve ter nesse período de incerteza? Como é que você pode ajudar a gente aí? Segurança total, ou seja, comprar somente o que pode pagar, de preferência comprar à vista. Buscar alternativas de consumo que ele tenha, ou seja, fazer pesquisa de mercado, buscar o uso do e-commerce, né, que hoje vem barateando e é uma concorrência, né, que gera benefícios para o consumidor. Alternativas de consumo, alternativas de emprego, ou seja, buscar outras fontes de renda. Que a gente tem que lembrar que o poder de compra ele é baseado no que a gente tem, que a gente chama de salário, que é uma relação de troca patrão-empregado. Se você for dono, é o lucro da sua empresa, mas também na economia. Quando você economiza uma parcela do seu salário, você aplica ele financeiramente, que são os juros, ou você emprega no imóvel, que são o aluguel. Então, o brasileiro tem que entender que ele, além do salário dele, ele pode, economizando, fazer outras fontes de renda
que é o que a gente chama de dinheiro passivo, Sim. para ele melhorar o consumo dele, para ele melhorar no tempo. E economizar, ou seja, fazer alternativas. Em vez de gastar, por exemplo, com um celular de 10 mil, compra um celular de 3 mil, 4 mil. Isso é cultura. Isso é trabalhado, né? Isso é difícil, mas você vai criando certas situações, né? Então, vocês fazendo a propaganda ali dos seus... do 1, 2, 3. Patrocinadores. Cara, o tanto que é caro você ter um carro. Então, talvez isso é uma alternativa financeira. De você... Porque o carro, você tem que disponibilizar um capital. Sim. Esse capital tem um custo de oportunidade. Esse carro, ele tem uma depreciação no decorrer do tempo, ou seja, ele perde valor no decorrer do tempo. Você tem o gasto de manutenção, gasolina, imposto, área azul e etc. Cara, quem sabe, se eu vendo o carro, põe ele numa aplicação financeira e uso que a gente chama de economia solidária. Então, 1, 2, 3 nada mais é do que chamar de economia solidária. Airbnb, Sim. esses aplicativos de mobilidade, transporte. Ótima ideia. Então, isso são estratégias. E a economia legal. ela vai propiciando isso. E aí você vai escolhendo de acordo com as suas necessidades. Esse assunto é dica. antigo, né? Esse Sim. assunto é muito antigo, que nós não devíamos ter carros, nós devíamos alugar, pegar um táxi, sair mais barato do que ter um carro. E outra coisa, Exato. viajar também não está dando para viajar. São muitos radares, então você corre o risco de já vai gastar um dinheiro com uma viagem, você acaba voltando com prejuízo de multa, Exato. que é difícil. Ô, Renato, bom, eu queria saber da credibilidade também, assim, que isso é muito importante, né? Não só para a economia, o nome, a pessoa ter credibilidade, isso é legal pra caramba, né? Qual que é a importância da credibilidade fiscal do governo para a gente controlar a inflação e manter a estabilidade econômica? Extremamente importante. A sinalização do Estado, no caso, principalmente do governo federal, que é o mentor das políticas econômicas, macroeconômicas, ela é fundamental que o mercado acredite que ele tem principalmente o que a gente chama de responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal? É você arrecadar o recurso da população através de impostos e lembrando que a cobrança de imposto ela é justa. O Estado ele está presente em diversas ações. É um hospital, é uma segurança pública, é um transporte, é um lazer, é uma rodovia que ele faz, é um investimento na universidade. Então, isso tem que vir de algum lugar o recurso. Lembrando que o Estado ele não cria recurso, ele distribui esse recurso. Então, mas no momento que ele arrecada esse recurso, ele tem que ter responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, no primeiro momento, é usar esse recurso igual que ele arrecada, no mínimo, ou seja, não pode gastar além do que ele arrecada, porque senão ele vai gerar a inflação monetária, é o que nós estamos vendo. E quando ele trabalha sinalizando situações positivas para o mercado cria corpo, cria confiança, aí você começa a ter que diminuir, aí você cria condições para diminuir a taxa de juros, você não gera a inflação que corrói o poder de compra da população, mas a inflação ela é boa para o Estado, por incrível que pareça, ele aumenta a arrecadação dele e diminui os gastos. Então, é tudo bom assim, né? Tem um jogo ali, tem um jogo de cintura. Para o Estado é bom, para a população é horrível, né? Sim. É um castigo, né? Então tudo isso parte do princípio da boa gestão da economia, principalmente pelas ações políticas macroeconômicas de um governo federal. Então isso tudo somado. Aí você fala, por que não faz isso? Porque você tem vários interesses, você tem vários objetivos, várias percepções, tem outros economistas que acham que não, que o Estado ele é um indutor, que ele tem que gastar isso e aquilo, o dinheiro volta. Aí cada um tem a sua visão, mas está provado economicamente no período histórico, você tem que ter a responsabilidade fiscal. Existe uma corrente econômica hoje que é chamada escola austríaca, que isso foi no século passado, então a escola austríaca ela prega exatamente a não intervenção do Estado no meio monetário. Ou seja, a moeda ela é o patrimônio da sociedade. O dinheiro não é do governo, o dinheiro é da sociedade. E quanto mais você seja responsável com esse dinheiro, mais rico é a população. Então, é a visão da escola austríaca. E a escola austríaca, assim, de maneira muito simples para o pessoal entender, nada mais é do que um exemplo claro da escola austríaca acontecendo, é o chamado Bitcoin. Que é a moeda digital, ou seja, você não tem intervenção do Banco Central, você não tem intervenção do Estado. Não, o Banco Central não manda em nada ali. Nada, você é não outro controla. mundo, né? Por isso que eles falam que ela é a segurança contra as mazelas e o mau uso feito pelo Estado. A mazela e o mau uso do ser humano, né? Porque as pessoas estão ali com um cargo que nós mesmos colocamos as pessoas nesses cargos e o que a gente espera dessas pessoas são que a vida
dos brasileiros melhore, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para viver com os nossos filhos, Sem ter nossa dúvida família, nenhuma. né? Sem dúvida Vai nenhuma. ficando isso cada vez mais difícil. O custo Brasil, fala um pouquinho para a gente dessa questão do custo Brasil. Por quê? Porque quais seriam essas medidas, né, que o governo pode tomar para reduzir o custo Brasil? Tem alguma medida que o governo pode fazer e melhorar também a competitividade das empresas? Queria que você falasse um pouquinho do custo Brasil para a gente. Tá, vou te dar um custo Brasil que é direto no, vamos dizer assim, no caixa do governo. Já ouviram falar do teto salarial do funcionalismo público? Sim. Isso é um exemplo. Então você tem uma classe, algumas profissões no Brasil que explode esse teto. A melhor empresa que tem para trabalhar hoje é governo. Para algumas classes. Então isso é um exemplo. Sim. O teto seria o salário do ministro do Supremo para baixo. Tem gente que recebe 2 vezes, 3 vezes mais. Então, isso é um exemplo. Estou te dando um exemplo do custo Brasil. Então, você lá tem que bancar aquilo. Aposentadorias, tem carreiras no Estado que tem aposentadorias privilegiadas. Aposenta cedo, né? Salário integral. Bom dinheiro. Então, estou te dando exemplo do próprio Estado. Vários benefícios em contrapartida da maioria da população. Então, esse é o exemplo. Outro custo Brasil que é perigoso no Brasil, segurança. A segurança, ela exige, então, por exemplo, você pode ver aí transporte de cargas, por exemplo, de remédios, cargas de aparelhos eletroeletrônicos, você tem sempre um carro atrás ou na frente protegendo aquele deslocamento. Isso é o custo Brasil. Então, segurança é um exemplo. Outro exemplo, infraestrutura. Então, vamos pensar assim, naturalmente você vai pensar assim, eu quero fazer, não chega meu domingo, é um direito do cidadão, né, lazer e tal, vou passear com a minha família, vou lá em Tiradentes, vou lá almoçar lá, ver aquela beleza daquela cidade. Aí você começa a pensar, putz, eu vou pegar 265, aquela estrada, cheia de buraco, perigosa, faixa única. Acho que eu vou ali para Varginha no shopping, duplicado, muito mais fácil de ir. Então isso é um outro exemplo de custo Brasil. Aí você pensa isso em nível empresarial. Transporte de cargas, movimentação, você vê essa região nossa rica em grãos, rica em minério, né? O caso do cimento, né? Que Barroso aqui próprio em Lavras. Então tudo isso é custo Brasil. E um custo que a gente está tendo, que as grandes empresas estão tendo, que é o custo judicial. Legislação trabalhista que muda toda hora, legislação ambiental, legislação fiscal, né? Impostos e etc, que antes não era cobrado, agora é cobrado, aí volta e vem. Então tudo isso, o Estado, ele encarece para a iniciativa privada. E aí tem um economista muito famoso que fala, né? A pobreza do Brasil, isso foi planejado, não tem como, porque isso foi um serviço muito bem feito. Um país com uma potencialidade incrível, não existe, assim, pelo que eu conheço de viagens e tal, um país igual ao Brasil, com a possibilidade edafoclimática, estrutural, física, geográfica, climática, igual ao Brasil. A China, para mim, é um exemplo, poderia ser muito bem copiada pelo Brasil, mas ficou para trás. Coreia do Sul, entre outros exemplos. É aquilo que eu toquei no ponto agora há pouco, né? Que a gente escolhe essas pessoas para trabalharem para a gente, mas parece que o poder é muito mais fácil do que poder ajudar a população. É o que a gente vê, não é hoje, não é ontem. A gente nota isso, as pessoas quando chegam num determinado cargo no poder público, tanto municipal, estadual, federal, a gente nota isso, parece que eles colocam um terno diferente, eles não trabalham para a população, eles trabalham em benefício próprio. A gente nota esse tipo de coisa. A gente está falando da alta da taxa Selic. As pessoas não sabem o que pode acontecer com o nosso país. O que pode acontecer com a escola particular do filho, com arroz e com café. Sempre é uma surpresa, né? O café tá caríssimo, né? Exatamente. Essa questão do café também, você tem alguma coisa para falar pra gente? O preço do café já caiu. E para o produtor, né? E para o consumidor, professor? Vamos lá, entender o preço do café, que foi a bola da vez. Mas eu já acho café caro, gente. Eu tô achando café muito caro. Não, tá caro mesmo. Nós estamos no celeiro do café. Exato. Mas, Nathaniel, tem que entender, o café ele é uma commodity. Né? O que é commodity? Produtos não diferenciam entre si, ou seja, o café produzido aqui no Brasil, no sul de Minas, é igual o café produzido no Brasil ali no Triângulo Mineiro, que é igual o café produzido na Colômbia, com alguma pequena diferença de qualidade, na Etiópia, na América Central, etc. Então, a commodity café, ela é cotada no mercado internacional, isso na Bolsa de Nova York, a S&P Futures, e lá é negociado o café. E aquele preço da Bolsa, ele vamos dizer abrange. Ele migra para todas as regiões do mundo. E no caso nosso também. Então por que o café subiu? Bom, o café subiu porque você teve um problema climático de produção no Vietnã, que afetou a variedade chamada café robusta,
diminuiu a oferta de produção. E preço de commodity é oferta e demanda que regula o preço, não é governo, não é Estado, não é interesse, não é especulado, não é É nada. o tal do commodity. Exato, oferta e demanda. E aí esse preço subiu, você teve uma safra frustrada brasileira de 2024, ou seja, colheu menos café do que se esperava, os estoques estavam baixos, o que o preço fez? O preço é o sinalizador dessa relação de oferta e demanda. Subiu o preço da saca de café. Então, para o produtor que tinha o café, nunca teve um preço tão bom como até março de 2025, onde a saca chegou ali a 2.700, 2.600, dependendo do tipo e tal. Cara justo, isso é o mercado, ou seja, não é nada caro, nada barato, simplesmente a precificação do mercado. Sim. Então ali, esse preço, a commodity de café, ela é a base do café que a gente compra no supermercado, seja torrado e moído, seja o café solúvel, seja o café em grãos, né? Então você compra aquele café. E a base dele é a commodity. Aí as agroindústrias transformam essa commodity, e aí quando ela compra mais caro, ela precisa repassar esse preço. Senão ela quebra. Né? Mas estoura pra gente, pô, o consumidor. Vai repassando o preço e chega para nós. A gente que tá pagando tudo. Estamos pagando. Aí Chega legal, no chega no consumidor, o café, por exemplo, uma característica inelástico, a gente chama de produto inelástico, ou seja, cai a demanda proporcionalmente menos do que o aumento do preço, ou seja, você paga mais por isso. Porque você não deixou de tomar o seu café, a Lu também não deixou, eu também não deixei. Você pode ter diminuído um pouco, um percentual, que é a lei da oferta e demanda. Isso é normal. As vendas caem. Cai um pouco, proporcionalmente menos do que o aumento do preço. Então você paga mais por isso, porque o café tem uma grande chamada de produtos inelásticos. Ele é um produto inelástico. As commodities básicas são inelásticas. Café, arroz, feijão, milho, soja, ovo. Você já tem o seu consumo já é constante daquilo. Então você não muda o seu consumo. Você pode alterar um pouco, diminuir um pouco, mas o preço sobe mais do que a queda, então você paga mais por isso, você tem que desembolsar mais. Isso afeta diretamente a população. Bom, então ali em março você atingiu o pico de preço e tal, e aí começou a vir a safra brasileira. A safra brasileira começa a ser colhida em maio. Então vem maio, junho, julho é o auge da safra, né? Ou seja, a colheita, então aumentou a oferta de café. Aqueles riscos da safra não acontecer, risco de geada também não se precificaram, né? exato. Então chegou o café no mercado, o preço para o produtor diminuiu. Abaixou tão pouco, né, para nós consumidores. Vamos lá. É que você, professor, você está falando do produtor, né? Eu tô aqui e a gente está falando consumidor. Como não, consumidor. Eu também sou consumidor, mas é bom entender por que não abaixou para a gente tanto quanto foi pro produtor. Pro produtor. A gente tem que entender, Nathaniel, que é aí que ele chama de descomoditização da cadeia. O que é isso? Aí são princípios econômicos. Quando você tem produtos transformados ou agregados, então quando você compra lá na gôndola do supermercado, você comprou através de uma marca, de um tipo de embalagem. Então quando você comprou esse produto e chegou para você, consumidor, o peso da commodity em relação ao produto final, financeiramente, é menor. Então você paga por outros serviços, outros produtos, outras agregações de valores que não são somente a commodity. Então por isso que para a gente, para consumidor, quando o preço da commodity sobe, ele impacta diretamente para nós. Certo. Mas quando cai, aí você tem um mercado estruturado de maneira diferenciada, onde vamos dizer, a agroindústria, o supermercado, o atacado e o varejo consegue o quê? Segurar esse preço e não repassar a queda para o consumidor. É a estruturação de mercado. Tá. Surgem várias perguntas, se a gente for, porque olha só, com o tarifaço agora, por exemplo, muita gente vem falando, agora não compra carne não, porque vai cair o preço. Espera isso, porque vai... O que você fala sobre esses valores? Vamos lá, o tarifaço do Trump, né? Bom, primeiro o pessoal fica discutindo que foi bom. Bom, isso é um interesse de uma nação. Só lembrando, né, para quem está criticando muito o tarifaço do Trump, o que aconteceu com as compras das blusinhas do Shopee? O Brasil aumentou também. Pô, nós já estávamos taxando, o governo já estava taxando a população há muito tempo. Exato, tá vendo? Aumentou a taxação. O que o Trump fez foi a mesma coisa, isso chamado guerra comercial. Mas alguns produtos nossos também já vão chegar, vai baixar essa tarifa. Vamos entender, né, o mecanismo, né? Sim. Quando um governo age dessa maneira, ele prejudica primeiro a população dele. Então, quando o governo taxou lá as blusinhas, quem que ele prejudicou? Quem comprava pelo e-commerce internacional. O consumidor. Nós. Sim. Correto? Então, Sim. o que o Trump fez lá é uma guerra tarifária, ele tem, pela economia, o poder econômico que eles têm, pelo consumo que eles têm, ele tem força nisso. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou taxar também, mas assim é uma guerra até mesmo geopolítica.
e ele usa isso para negociar. Ele é um presidente extremamente conhecedor da economia. Ele é um empresário de sucesso, entende tudo disso e usa a força econômica americana. É um direito deles. Totalmente. O Brasil também poderia taxar, sem problema nenhum. Lógico. Né? Assim, é direito de cada país fazer o que quiser. Bom, para nós, qual que é o ponto positivo como população? Bom, se eu encareço o produto para os americanos, quer dizer o quê? Você tem 2 pontos. Ou os americanos buscam uma outra fonte do produto, vai comprar café de outro lugar, ou a carne de outro lugar, e fazendo isso, aquela carne que ia para os Estados Unidos fica represada aqui no Brasil. E aumento em vez de eu exportar, ela fica aqui dentro, eu estou aumentando a oferta. E aí é a lei básica da economia. Aumentou a oferta, diminuiu os preços. Então, para nós, consumidores, isso é ótimo. Vai diminuir o preço da carne, vai diminuir o preço do café, vai diminuir o preço que ele taxou tudo. Mas isso, para a moderna economia, nas relações interpaíses, na globalização, né? Isso é um efeito extremamente ruidoso para a economia. Porque a gente prega, né? Você tem a nova matriz econômica, que é o quê? É a liberdade de cada um produzir e vender, que é o comércio. Né? O comércio cada vez mais aberto, cada vez mais interativo, isso previne falta de produtos, isso estimula o processo produtivo, a especialização da produção, mas é o interesse dele. Quem somos nós para discutir isso? Né? Esse é o jogo político. Aí você negocia, você barganha daqui, acerta dali. Aí cabe vamos dizer assim, aos embaixadores, né, vamos dizer assim, ao processo de comunicação interpaís, negociar isso da melhor maneira possível. Mas é um direito que ele tem. Mas, professor Renato, me explica uma coisa que isso gera muita dúvida, obviamente que não é só a minha dúvida, mas no BRICS, no encontro do BRICS, nós, brasileiros, a gente estava querendo uma moeda diferente do dólar. Uhum. Nós crescemos, eu digo nós, cinquentões, né? Nós crescemos tentando imitar e ser o que os americanos eram. Um país muito rico, um país de moda, porque tudo vinha para nós também, né? Antes da China bombar no nosso território. Sim. Nós não pecamos um pouco também de procurar outros aliados em relação, porque nós vimos os Estados Unidos como um exemplo para nós e para esses países menores, né? Que é o caso do Brasil, a Argentina. Apesar que quando eu era criança eu queria ser um argentino. O argentino, quando eu era criança, a Argentina era fantástica. Uhum. Depois teve um problema aí, caiu e está se erguendo novamente. Mas essa questão da gente querer uma moeda diferente e não pegar nada quando se fala em dólar, isso não prejudicou também a gente, não? E esse tarifaço do Trump aí não veio graças a isso também, não? Esse envolvimento de pequenos países que não são tão ricos, porque todos esses países do BRICS, eles não chegam no joelho dos Estados Unidos em relação a dinheiro, a capital. Isso aí não está prejudicando o Brasil? Aí só a questão da geopolítica. Para a gente não ficar falando também de nome de políticos. Sim, também, não, né? De ex-presidente. É só para entender. É ação geopolítica, né? Assim, o BRICS hoje, basicamente, é China. 80% da riqueza do BRICS é a China. A China tem um PIB aí de aproximadamente 20 trilhões de dólares, que é o valor. O Brasil tem um PIB de 3 trilhões de dólares. Pois é, meu. Então a China vamos dizer assim, a China hoje é o grande contraponto ao modelo americano econômico e social e político. Uhum. Bom, aí são estratégias que cada país adota, são estratégias políticas de cada país. É que assim, sempre tem um ditado que fala assim, você quer ser cabeça de formiga ou rabo de elefante? Então você citou a Argentina. A Argentina sempre teve um desenvolvimento econômico e social muito melhor do que o Brasil, pelo IDH, pelo PIB per capita, etc. Você tem o Uruguai, você tem o Chile. São países menores em termos de volume econômico, mas são per capita países muito melhores do que o Brasil. Lá dentro está melhor que nós, que somos maiores, né? Exato. Aí são interesses que o país vai direcionando a sua política econômica e integração mundial. Então, aí vem vários outros fatores, vários outros índices de desenvolvimento que o Brasil poderia, em vez de ficar preocupado em discutir, de se posicionar de maneira muito enfática, se trabalhar de maneira cooperativa. Ou seja, aproveitar da potencialidade que o Brasil tem, principalmente na produção
agrícola, na produção de automóveis, de aviação, de tecnologias específicas, como exploração de petróleo, próprio petróleo, etc. Hoje em dia, as terras raras, ou seja, mineral, o Brasil é um país muito forte, ele poderia procurar, em vez de gerar conflitos, pelo contrário. A política brasileira e internacional sempre foi uma política de conciliação. Nós não somos de gerar conflitos, nunca fomos e nem temos força para gerar conflito. Tem que entender a importância geopolítica do Brasil, mas de uma maneira cooperativa e não de conflitos. Né? Mas aí são interesses políticos, são coisas maiores do que nós, pobres mortais, aqui embaixo, né? Que a gente não sabe o que acontece lá em cima, que poderia estar o Brasil muito melhor, com tecnologias melhores que você consegue importar, desenvolvendo a nossa própria tecnologia através do acúmulo de ciência e conhecimento que poderia estar sendo aportado aqui dentro. Sim. Então você tem outras possibilidades. Mas o conflito, isso aí vamos dizer assim, querer brigar com quem é muito mais forte que você, seja econômico, seja político e militar. Porque bons caminhos nós temos, né? É uma formiga gigantesca mordendo o rabo do elefante. Exato. Né? É mais ou menos isso. É isso aí. Quando a gente fala em tarifaço, é lógico que isso abala a gente. A gente fica triste, nós não queríamos esse tipo de coisa. Nós brasileiros estamos juntos nisso. Ninguém queria essa tarifa do Donald Trump em relação ao Brasil, que sempre foi um país amigável aos Estados Unidos e sempre olhou com bons olhos. Isso. E nós, brasileiros, sempre fomos um povo feliz, nós somos receptivos. Afável. Né? Exatamente. Então as pessoas nos procuravam por isso. Exato. Então nós tínhamos que procurar outros caminhos, né? Porque o Brasil é muito mais que um país do samba e da bunda. Exato. Ou do futebol. Muito mais. Nós somos muito mais que isso. Muito mais. E a gente está vendo que agora nós estamos tão divididos. Exato. E o Brasil está entrando nessa divisão. Uma divisão política injusta, ingrata, Exato. Não para um nem para outro, para os dois. Exato. E são poucas pessoas que estão fazendo isso acontecer no nosso país. Perfeito. Então, quando a gente fala da dívida pública, né, que aumentou para 76,5% do nosso PIB, né, em 2024, no ano passado, e pode chegar a 79%, quase 80% agora em 2028, até 2028. Exato. Nós estamos sem saída, meu. Nós somos tudo rabo de elefante, como você diz, professor. Tô achando tem que tomar cuidado para não virar anteninha de formiga. Pois é. Porque é uma situação, e o Brasil nunca foi um país agressivo com ninguém, né? Então nós temos aí colônias de outros países, né? Colonização europeia, alemã, italiana, portuguesa, colonização japonesa, colonização síria-libanesa, da qual eu faço parte. Então o Brasil sempre foi um país receptivo, afável, sempre se relacionou com todo mundo. E quando você começa a escolher lados e isso colocar o país em detrimento de uma visão democrática, em detrimento de uma visão mais de paz e mais beligerante, mais bélica, isso vai trazer resultados negativos. Isso não tem dúvidas, porque o Brasil é um player importante. Ele é um dos 3 principais players produtores de comida, de alimentos, segurança alimentar, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, todo mundo fica de olho no Brasil. Então, você tem um alimento como a base de manter a segurança alimentar no mundo inteiro. Aí você começa a descobrir outros minerais, terras raras aqui no Brasil, que interessa a moderna economia industrial, né, para fazer chip, para fazer telefone, sistema computacional, bateria de veículos elétricos. Então o Brasil tem que aproveitar a sua potencialidade defendendo a sua nacionalidade, o seu nacionalismo, mas quando começa a colocar interesses políticos partidários acima do interesse brasileiro, não vai dar legal, não vai ficar bom. As duas partes perdem. Caminho. Exato. As duas partes perdem. É complicadíssimo. Assim, alguém está ganhando com isso. Mas não somos nós. Não, exatamente, com certeza não somos nós aqui de baixo. Os mortais. Exato. Eu nem sei, nós nem somos mortais, mas nós somos pior que mortais. Manda, Lu, manda uma pergunta aí. Então, eu queria saber como que o professor Renato vê a aproximação do governo federal com a China. Isso mesmo. Não, assim, porque nós estamos muito próximos, né? Eu recentemente fiz uma viagem para o sul, alguns lugares lá que beneficiam grãos das colheitas lá do pessoal do sul, já é tudo chinês, cara. Sim. Não, isso aí é um movimento normal. Aí não é questão nem mesmo coloração política partidária do Brasil. Se você pega também o governo anterior, também você tinha o maior parceiro comercial do Brasil era a China. Sim, é a China, sim, né? Sim. Não era, é a China no diversos produtos e demandas, principalmente no agro, né? Que
Uma das grandes preocupações com a China é o abastecimento de alimentos para eles. Então você tem o Brasil como um parceiro muito forte. Você tem hoje a China, ela pelo próprio desenvolvimento industrial, tecnológico e educacional deles, ela hoje não é mais, antigamente você falava em China, você pensava que quinquilharia. Hoje não, é tecnologia de ponta, seja comunicação, seja veículos, o próprio alimentação, energia. Nossa, roupa, tênis, meia, cueca, tudo. Fantástico assim, o Brasil ele tem que melhorar ainda mais a sua pauta, seja com os Estados Unidos, com a China, com a Europa, com o mundo árabe, com o mundo asiático. Isso que o país tem que ter não é por questões ideológicas, mas é por questões comerciais. Porque exportação quer dizer riquezas produzidas ou produzida aqui, vendida e dinheiro que entra aqui, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai alimentar a economia de regiões e diversos países. Então não vejo nenhum problema. Quando você tem a visão comercial. Agora, quando você mistura com a visão política e ideológica, aí sim. Porque o modelo chinês talvez não seja o modelo que nós estamos acostumados. É um outro modelo econômico, é um contraponto ao modelo americano, ao modelo europeu. Mas aí é discussões para outras áreas que eu não me atrevo a entrar, mas economicamente eu não vejo nenhum problema. Não, eu acho que é interessante, sim. Nós estamos tendo a oportunidade de ter coisas em casa que estão vindo da China que nós não teríamos condições de ter. Exato. Não é um produto 100% que não vai dar um probleminha, mas nós temos condições de ter algumas coisas que vão durar bem, sim, porque teve essa guerra comercial também, né? Os produtos da China não duram nada, são horríveis. Não são. Isso era no passado muito distante. Os caras hoje se aperfeiçoaram, Sim. estão com produtos de primeira qualidade, nós estamos tendo essa oportunidade. Todo mundo tem alguma coisa da Todo China mundo em tem. casa. Exato. Ficou mais fácil de andar de Nike. E com certeza, assim, o boom econômico da China, ele trouxe prosperidade não só para eles, mas para o mundo inteiro, porque você passou a consumir produtos de custos menores. Então, atendeu a toda a população, principalmente a de menor renda, que pôde comprar as coisas que antes não tinham o poder de compra para isso. Isso agradeça ao desenvolvimento econômico chinês. Exatamente. Isso é importante, né? É isso aí. Bom, a gente está chegando ao fim. Quando a conversa é boa e o assunto é bastante rápido. interessante, o tempo voa. Coisa boa. E a gente queria suas considerações finais aí do que nós conversamos, aumento dos juros. O que o senhor pode deixar aí de recado para a população lavrense, mineira, brasileira? Aqui nós, né, como pessoa física e os empresários, pessoas jurídicas, estamos no mesmo barco, né? O que gera riqueza num país é o trabalho, e seja o trabalho cada vez mais qualificado, cada vez mais imbuído em fazer melhor. Então você, como profissional, você tem que procurar cada vez mais se especializar, ser eficiente, entender que há dificuldades normais, né, nesse processo econômico e que você fazendo direito, fazendo com vontade e procurando melhorar, você vai ter resultados positivos. Dificuldades existem, sempre existiram e sempre existirá. Haverá momentos bons e haverá momentos ruins. A resiliência, né, e a vontade em si é que faz a diferença de uma pessoa e, consequentemente, de um país. Temos que voltar mais para o foco da individualização do trabalho, ou seja, as pessoas procurarem ser independentes, não ficar acreditando ou dependendo muito de o governo vai resolver para mim. O governo, ele ajuda, ele é importante, mas em certos momentos ele pode ser até mesmo, pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Sim. E quando você for fazer todas as suas escolhas, né, políticas, porque no final das contas, somos nós que colocamos bons e maus políticos. Então, quando a gente for fazer as escolhas, seja para vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, governador, que façamos da melhor maneira que nós entendemos que é bom para nós. Se andássemos juntos. Pois é. Se andássemos juntos. É isso que eu penso. Então, assim, o ser humano, nós como pessoas, né, como pessoa física e jurídica, entender que o somatório é maior do que o todo. E, consequentemente, o todo faz todo mundo crescer e desenvolver. É isso. Sensacional. É isso, Lu. Uma aula aqui hoje, né? Sempre é muito bom. Eu falo, sempre sai daqui com uma luzinha aqui. Ó, eu vou fazer. Eu acho que a minha luzinha sempre sai piscando, tipo, para queimar, porque daí eu saio mais preocupado ainda, sabia? Eu peguei uns insights eu legais mais preocupado. aqui Você hoje. toma uma cervejinha, professor Renato?
Tomo de vez em quando, não sou muito, assim, assíduo, não, mas respeito, né? Mas assim, tem amigo que gosta. Tenho. Não, mas eu também bebo de vez em quando, mas muito socialmente falando. tem problema, Então nós não. vamos te dar de presente aqui, ó. A Lu tem um presente. muito aqui, ó. obrigado. Quando você for tomar sua cervejinha socialmente, já tem em casa uma Laute, que já vem até com uma taça, ó, super bonita. É isso que no começo, quando a gente vai falar dos nossos patrocinadores, eu falo. Porque é interessante, você também pode presentear um amigo. Já vem uma taça, vem uma cervejinha. É isso que é interessante. Com certeza. Do meu amigo lá, Rodrigo, vai ser um prazer saborear num momento especial. Aí, ó, tá vendo? E assim, só para mostrar assim, a importância, né, do agronegócio na economia, cerveja nada mais é do que um produto do agronegócio. Né? Então aqui é feito através de puro malte, ou seja, malte é um produto agrícola. Sim. Né? Então, através da produção agrícola, você faz uma beleza de um produto que traz alegria para muitas pessoas que gostam demais. Aí, ó, até no presente rola um assunto interessante. Já fez uma propaganda aí pra Laute. Aqui, ó. Não, e a caixinha que vem do papel, que é um papelão, que vem do reflorestamento que alguém fez. Então, olha para você ver a importância do agro, né, na vida de todo mundo. Então, você tem uma geração de riqueza em cima disso. E o Brasil é um dos principais países do agronegócio, em diversas linhas. Tá certo, gente. Então, esse aqui, professor Renato Elias Fontes, ele é professor do Departamento de Economia Rural, do Departamento de Gestão do Agronegócio, da Universidade Federal de Lavras. Sempre muito bacana, né, Lu? Segunda vez que esse nosso convidado apareceu aí. Sempre é muito bem-vindo. Muito obrigado e sempre à disposição. O que precisarem, a gente está à disposição. Com certeza vamos ter a terceira vez, né, Nath? Sim, com certeza. Muito então obrigado, é isso aí, professor. gente. A gente fica por aqui. Até o próximo Elite Podcast. Um abraço. Muito obrigado. Até mais ver.